Olá, bem-vindos a mais um Na Marca com a Ju. Hoje eu recebo a doutora Marcela Pinto, fisioterapeuta, especialista e doutora na área de saúde da mulher. Marcela, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Prazer para mim estar aqui com vocês. Eu ouvi falar muito de você através da Anke, da Érica. Aí a gente te chamou para vir aqui fazer esse bate-papo sobre saúde da mulher. Você pode se apresentar um pouquinho para a gente poder ter ver a grandiosidade do seu trabalho na área que você faz dentro da Unicamp? Sim, é um prazer para mim. Obrigada pela indicação aí dessas duas grandes referências na área, né? Eu sou a Marcela Ponzio Pinto e Silva e eu trabalho atualmente no CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, José Aristodemo Pinotti, do Hospital da Unicamp. Lá a gente tem também um curso de especialização que atualmente é de pós-graduação Lato Sensu. Esse curso ele já tem 24 anos, a gente está na 24ª turma. E eu ajudo na supervisão desse curso, eu estou na coordenação desse curso com mais outros profissionais e coordenação. Ele é Lato Sensu agora de 2 anos para cá. E além desse curso e do hospital, eu também faço uma assistência em consultório, em clínica privada, já desde que eu me formei. Então, eu atuo na área de saúde da mulher, mais especificamente em oncologia mamária e ginecológica, desde que eu me formei. Então, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp mesmo, na área de oncologia mamária. Depois prestei os títulos de especialista, tanto da Abrafisme, Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, e também da ABFO de Oncologia. Então, eu tenho esses títulos e aí eu segui nessa área desde que eu comecei a minha carreira, logo que eu me formei aqui em Campinas, inclusive. Então, sua carreira foi toda aqui em Campinas e na região? Sim. A Unicamp é uma referência, né? Dentro da área de fisioterapia. Conheço muitos profissionais que se formaram pela Unicamp e que trabalharam na Unicamp, a maior parte deles da área de neuro. Acaba que eu conheço o pessoal de neuro. Mas sempre foi uma referência pra gente a Unicamp enquanto a parte de pesquisa também. E eu tenho entendido que você também trabalha muito com essa área de pesquisa dentro da ginecologia, da área tanto oncológica, ginecológica, quanto mamária. Sim, dentro da ginecológica também. Você pode contar um pouco como é que é esse processo de pesquisa que vocês fazem dentro da Unicamp? Porque tem muita gente que tem interesse em saber isso. Porque, tá bom, tem uma pesquisa, mas como é que funciona uma pesquisa para você estar fazendo dentro da área de oncologia e ginecologia? Tá, então assim, na verdade, essa construção na fisioterapia em si, dentro dessa área, eu posso dizer que eu participei de grande parte dela, né? Porque o CAISM, ele tem 30 e poucos anos e só para contextualizar, para ficar mais claro, a Unicamp é uma universidade que tem o Hospital HC, que é um hospital grande, como você falou, que tem ortopedia, neuro, respiratório, entre várias outras. E do lado, né, a parte física, do lado do HC, tem o complexo do CAISM, que é uma outra parte da Unicamp, mas é o Hospital da Mulher, que é onde acontece esse tipo de assistência. E ele nasceu, quando ele nasceu, há 30 anos atrás, ele já nasceu com essa assistência, principalmente dentro da área de oncologia mamária. Então, tinha um grupo de fisioterapeutas que trabalhavam no HC, no Hospital das Clínicas da Unicamp, e esse grupo de vários profissionais que já atuavam um pouco ali com a ginecologia e obstetrícia, conduziram um pouco essa abertura, e daí já tinha uma fisioterapeuta, então, que começou a fazer assistência no CAISM, logo que o CAISM abriu dentro da área de oncologia mamária. E aí, ao longo desses 30 e poucos anos que o CAISM tem, tudo isso foi crescendo, foi melhorando, inovando, enfim.
E logo nesse comecinho eu Já entrou. já entrei, né? E um pouquinho da história, como você conta, para a gente chegar na pesquisa. Eu me formei aqui na PUC, né? Fiz faculdade aqui na PUC, mas eu vou fugir um pouquinho até chegar na sua história, só para eu complementar aqui. Mas eu entrei na PUC, na faculdade de fisioterapia, numa situação particular que eu tive de marcar o encontro antes de escolher a fisioterapia com um fisioterapeuta do HC. E ele não pôde vir, ele não pôde estar comigo nesse dia. E eu estava de carona naquele dia com uma pessoa que trabalhava no CAISM. Ela falou, olha, se você quiser ficar aqui, tem uma fisioterapeuta aqui que pode te acompanhar para você ver o que é fisioterapia, se você gosta ou não. E eu fiquei. Só que quando eu fiquei com uma fisioterapeuta que era da NEL, porque é o Hospital da Mulher e da Criança, né? Porque os bebezinhos que nascem das gestantes acabam ficando lá. E eu acabei, então, ficando lá com essa pessoa e me apaixonei. Por NEL. Por NEL. Ou pela fisioterapia em si, que eu tinha uma noção muito precária da fisioterapia. Eu queria trabalhar com movimento, eu queria trabalhar com as mãos. Eu gosto muito de fazer exercício, atividade física. Você vê que eu não paro de falar com as mãos, né? Mas, enfim. E eu me apaixonei, vi que não era só ortopedia, eu achava muito que era ortopedia, recuperação, só reabilitação ali. E acabei ficando. Então, quando eu entrei na Unicamp, na PUC, eu comecei a fazer estágio lá na Unicamp. Então tá desde o início. Desde o início. O meu primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de faculdade na PUC Campinas, eu fiz estágio na NEL. Nesse momento, ainda não, a gente não fazia grandes pesquisas, porque não tinha, a gente da física, que eu estou dizendo, né? Não tinha pós-graduação, mestrado e doutorado para não ginecologistas, tá certo? Então, a gente começou, o grupo que estava ali, que eram três grandes fisioterapeutas dentro da neonatologia, da oncologia e da obstetrícia, que são três feríssimas, que é a Andréa Marques, a Cristina Lopes e a Mônica Sanches, elas três que tocavam aquilo ali. E aí tinham outras fisioterapeutas, como a Maitê, a Maria Tereza, enfim, e aí elas foram levando aquilo e crescendo conforme a necessidade, e foram inovando, e foram trazendo coisas novas, enfim. E aí o que aconteceu foi que quando eu me formei, uma das fisioterapeutas pediu demissão de lá e eu acabei entrando, só que a área que me chamaram era oncologia. E eu não podia, no meu primeiro ano de formado, falar não. Então eu brinco que eu fui escolhida, não fui eu que escolhi, né? E naquela época a gente ainda não tinha uma disciplina muito específica, né? A gente tinha ginecologia e obstetrícia, mas ainda a gente não tinha associação, estava caminhando ainda. Então eu cheguei lá meio de paraquedas e a gente não tinha essas pesquisas. Eu conversando até com a Anki sobre isso, não tinha nada. Quando ela começou, acho que nós todas somos meio da mesma idade, não tinha nada de realmente do que o fisioterapeuta oncológico faz, o que ele pode ajudar especificamente, aonde é que a gente vai atuar realmente. Era muito mais uma questão de movimento. Mas veja só, olha como eu acho importante isso, porque a gente, não como saudosista, mas como construção de história, sim. O CAISM, quando ele começou em, me lembro assim, em 87, 89, essas três fisioterapeutas, elas já faziam isso. Então, eu tinha a Andréia, que ficava na parte da obstetrícia e da uro, a Mônica com os bebês, e a Cristina fazia toda a parte de oncologia mamária. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no CAISM, que o CAISM tinha, não me lembro, 5, 7 anos mais ou menos, que foi em 97 que eu entrei, já era muito consolidada a fisioterapia em oncologia mamária. As pacientes, elas não eram nem solicitadas a fisioterapia, elas já fazia parte, sempre fez parte. Então, eu sempre falo isso porque tiveram pessoas que lutaram muito para que isso se persistisse até chegar no ponto da pesquisa, que foi mais ou menos, se eu não me engano, foi perto de 2002, mais ou menos, 2001, 2002. 20 anos depois.
Você é 80 e pouco, né? 87 para 89. Em 2001, se eu não me engano, acho que 2000, 2001, abriu no departamento de tocoginecologia a opção para não ginecologistas. Então, eu entrei na primeira turma de mestrado para não ginecologistas. Eu e mais umas 5 fisioterapeutas. E aí, então, que nós, fisioterapeutas, começamos a fazer pesquisa dentro do CAISM, na área de saúde da mulher e, mais especificamente do que a gente está falando aqui, de oncologia mamária e ginecológica. Então, teve uma construção até de uma necessidade do serviço. Então, a gente tinha assistência, uma assistência já muito robusta, um número de atendimentos muito grande, pacientes sendo beneficiadas, que precisavam de mais estudos. E aí, então, abriu essa grande porta, que é uma das pós-graduações com maior nota CAPES que tem dentro da saúde da mulher, que é o departamento de tocoginecologia, que é obstetrícia e ginecologia, em que fisioterapeuta ou qualquer profissional não ginecologista pode se inscrever para fazer. Então, essa pós-graduação é para todos os profissionais da área da saúde que não são ginecologistas. Tem até profissionais que não são da saúde. Tem, às vezes, por exemplo, um engenheiro. Porque para pesquisa, se a gente for falar que, vamos supor, a gente pode pensar que se a gente fosse fazer um estudo com, mesmo na parte de uro, vamos pensar um biofeedback, alguma coisa que a gente possa fazer com games eletrônicos. Você precisa de um engenheiro, você precisa de um farmacêutico, você precisa de um enfermeiro, você pode ter um educador físico, você pode ter tudo que você quiser, se for aumentar ali o seu pensamento dentro da área de ginecologia, físico. Então, você precisa ter esse conhecimento do corpo e da saúde da mulher para poder fazer parte da pesquisa dentro da área de tecnologia, por exemplo. Sim, é lógico que para você juntar que vai ter que ser direcionado nessa área. Sim. Né? Então, se você for ver os profissionais que se inscrevem para prestar essa pós-graduação no departamento, é sempre direcionar a área de ginecologia e obstetrícia, sem sombra de dúvida. Mas o que eu estou dizendo é que existem outros profissionais não ginecologistas que também podem, de alguma forma, estar interagindo com esses pesquisadores, Sim. fazendo pesquisa. Sim, porque dentro do que você está que eu estou entendendo o profissional que não é da área médica fazer esse curso é porque ele vai ter alguma coisa na contribuição da pesquisa com o médico, com o profissional da área médica, para poder construírem essa pesquisa em conjunto. Sim, e essa pós-graduação, voltando na pergunta que você fez de pesquisa, é lógico que ela enriqueceu muito o hospital e a fisioterapia, porque depois disso não se parou mais. Eles brincam até que os fisioterapeutas são ótimos candidatos para manter a nota CAPES, porque tem que manter a nota ali, né? É uma pós extremamente exigente, porque são profissionais que já vêm ali com... A gente tem daí também no paralelo um curso de pós-graduação da Físio, que eu vou te explicar como que funciona. Mas para você manter, tem uma série de exigências para que essa nota continue. Então, a exigência dessa pós no serviço, ela é muito grande. E a gente tem muitos profissionais que saem da pós-graduação da Físio, que é Lato Sensu, e já ficam, prestam, e já ficam para fazer mestrado, doutorado, enfim. Então, isso fortaleceu demais o serviço, logicamente, né, em primeiro lugar, que se beneficia muito com isso, e as áreas de especialidade da fisioterapia que nasceram depois do nosso, não só do nosso serviço, mas depois também delas serem reconhecidas pelo COFITO, porque a saúde da mulher foi em 2011 e da BFO um pouco depois, né? Foi. Então, essas duas especialidades, elas nasceram, a gente já tinha o curso, a gente já tinha o serviço. Então, eu tenho certeza de que esse crescimento em relação à pesquisa
e em relação à assistência do CAISM, certamente contribuiu para os fisioterapeutas nessa área. Certamente. A gente colaborou para o crescimento da fisioterapia no Brasil, e não só no Brasil, né, mas eu digo aqui no Brasil especificamente porque a gente conseguiu crescer. Você vê, né, mesmo com a pós-graduação nossa, que é um outro tipo agora, falando de pesquisa, a gente começou com esse curso de especialização, que era extensão, em 2001. Então, hoje a gente tem 24 anos, 24 turmas formadas para fazer especialização de fisioterapia aplicada à saúde da mulher, que engloba a oncologia feminina e ginecológica. E cada ano se formaram 12, em média, 12 alunos. Então, você imagina que a gente já tem uma média de 250 fisioterapeutas que fizeram pós-graduação de fisioterapia aplicada à saúde da mulher dentro do CAISM na Unicamp e voltaram para o Brasil, e alguns fora do Brasil. Então, eu acredito que essa construção da assistência, da pesquisa, do departamento e do setor de fisioterapia contribuiu para a história e para o crescimento. Ah, não, com certeza. A gente vê uma diferença muito grande. Eu abri a empresa em 2009. Eu estou dentro da área de neuro, vou falar. A gente abriu a empresa em 2009, minha irmã tinha 15 anos de idade. A diferença da fisioterapia da visão do médico e tudo em relação ao fisioterapeuta em 2009 é completamente diferente da visão da sociedade em relação ao fisioterapeuta hoje. Sem dúvida. A necessidade que você vê do fisioterapeuta no dia a dia da medicina hoje é completamente diferente da visão que tinha-se anteriormente. E eu acho que tudo isso é uma construção que aconteceu nas pequenas diversas áreas dos núcleos de fisioterapia que foi se vendo essa necessidade dentro da área de neuro. O bem, a diferença que a gente faz na vida da criança, na área respiratória, na área de desenvolvimento biomecânico, para a mulher na área de oncologia, ginecologia feminina, e tudo isso está baseado dentro dessas pesquisas iniciais Sim. que vocês fizeram em cada um desses núcleos do país, né? Você vê aqui na Unicamp, a USP deve ter também, Sim. Acredito que tem grandes pesquisas, eu conheço o pessoal do INCA, a USP não conheço, mas são vários núcleos que foram se formando e fazendo esse crescimento mesmo da área. E eu acho que devido à oncologia gineco, que veio a dermato, que foi uma ramificação. Eu posso estar errada no que eu estou falando, mas eu realmente enxergo que primeiro todas as pesquisas e todo o pensamento da mama, do uso do tratamento na mama e tal, veio primeiro na gineco, o que a gente vai fazer com uma cirurgia de reconstrução mamária, que depois foi utilizada na dermato. Ou não? Ou eu estou errada? Eu não sei se ela nasceu assim. Eu, pelo menos na faculdade, eu não me lembro de ter essas disciplinas Separado. De ter dermato separado. Eu não me lembro disso. Eu não tive essa disciplina de dermato, eu tinha disciplina de GO. Mas eu tinha dermato clínica, né? E a gente trabalhava a parte mais estética, da cicatriz, etc., sim, bastante na ginecologia também, mas a gente usava nas outras também, né? E eu não sei, na história, te dizer quando que foi reconhecida pelo COFITO, por exemplo, essa especialidade. Isso da dermato, eu não sei te dizer quando foi. Foi depois de onco. Acho que foi depois de onco. Tanto que, gente, vocês podem me brigar comigo depois, mas assim, a percepção de quem tá de fora, que vai tem contato com todas as áreas o tempo inteiro de fisioterapia, é que veio onco, todas as pesquisas de cicatriz, mama, cicatriz de pós-parto, mas ela veio devido às pesquisas que vocês fizeram em onco. Aí, a partir daí, foi utilizado para outros tipos de cicatriz, de dores, de questões dermatológicas da mulher. Mas foi as pesquisas, a base veio da onco. Eu acho que as coisas elas aconteceram muito simultânea. Até porque a gente usa muito na onco bastante pesquisa da plástica em si, cirurgia plástica, né?
Então, eu acho que elas aconteceram muito simultaneamente. O que eu acho que tem uma idade cronológica mais clara é em relação às especialidades reconhecidas pelo COFITO, né? E, no fim, elas se misturam muito, inclusive nos congressos. Tá todo mundo junto mesmo. Exatamente. Eu mesma já dei cursos de pós-graduação que a gente dá, às vezes, em algumas áreas específicas e participa de congresso, tanto na dermato, quanto na onco, quanto na saúde da mulher. Sim. Eu, atualmente, faço parte da última gestão da Abrafisme. Mas já participei muito da onco quando nasceu a primeira gestão da oncologia. Estou sempre em contato muito com o pessoal da onco, assim como já dei aula na dermato. Então, é lógico que tem algumas que se falam mais. Por exemplo, eu falo menos com a neuro, especialidade, né? E a ortopedia eu falo bastante também. Então, inclusive no nosso último congresso brasileiro que a gente teve no Rio ano passado, a ideia era que a gente tivesse os eixos, mas que todo eixo tivesse que conversar com o outro eixo. Então, você precisava ter, por exemplo, na saúde da mulher, pelo menos mais 2 áreas junto com você. E a gente podia escolher. Então, por exemplo, eu falei, eu quero na onco. Sim. A saúde da mulher que é a onco, porque a gente vai ter que falar junto. Quem mais pode fazer parte? Então, a gente foi fazendo essa ligação para construir o congresso. Eu fui da área de saúde da mulher, para que a gente não separe tanto. Embora, é lógico, uma pessoa de ortopedia ou de neuro, ela vai querer, ainda mais quem já é especializado, você quer crescer ali na sua área, você precisa de gente especializada nisso. Isso não significa que as áreas não se cruzem. O tempo inteiro, eu vou fazer uma reabilitação de onco, eu tenho que saber de ombro. Sim. E vice-versa, enfim. Então, eu acho que elas estão muito... É bom até que a gente não separe completamente, porque senão você começa a ver o osso, a mama, o útero, entendeu? Então, tem que existir as especialidades, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que ter aquele conceito também de generalista para que você consiga atender o paciente como um todo e não ficar só restrito ali. E essa é uma diferença que a gente vê do Brasil para o resto do mundo, né? Eu falo que o Brasil tem os melhores fisioterapeutas do mundo, porque eles são generalistas e especializados em suas áreas, mas ao mesmo tempo também são generalistas. Lá, todo que eu vi já de profissionais que eu trouxe de fora, são pouquíssimos que são, assim, o bambambam, mas o dia a dia deles, eles são muito específicos naquela área e só fazem aquela coisa. E acaba que não tem essa visão, tanto que os grandes jogadores de futebol e tal, e da área esportiva, pegam os fisioterapeutas brasileiros e levam eles para lá. Porque vocês têm essa capacidade de transitar em todas as áreas. E até a parte de neuro, que é mais a área que eu tenho mais afinidade, assim, né? O pessoal vê muito... as pesquisas, as aplicações da área de dermato na questão de cicatriz. Porque nossas crianças fazem muitas cirurgias. Sim. Então, como é que a gente vai utilizar para essa cicatriz não ficar com fibroses, essa cicatriz não ter nenhuma aderência, para não restringir ainda mais o movimento da criança. Sim. Então, essa é uma área que eu acho que você poderia estar falando um pouquinho sobre, dentro da saúde da mulher, a parte de cicatriz, eu vejo que é uma parte que vocês trabalham muito dentro da mama. Né? Porque a partir do momento que eu vou retirar uma mama, eu vou ter essa cicatriz, e isso pode... O que isso pode acarretar no meu movimento? Tá. Se eu não tratar essa cicatriz ou esse desenvolvimento do pós-cirúrgico corretamente. Tá. Então, assim, uma coisa que é importante a gente saber, falar aqui, né? A gente sabe que o câncer de mama, ele é entre as mulheres, ele é o câncer mais incidente, exceto para o câncer de pele não melanoma. Então, e existe aí alguns estudos mostrando que até 2040 a gente vai ter um aumento de 40% a 47% dos casos de câncer de mama. A gente tem um porquê disso? Aumento da expectativa de vida, sem sombra de dúvida, né? Melhora, inclusive, na abordagem que a gente faz, o aumento da sobrevida tem a ver também com a melhora da taxa de mortalidade e os nossos hábitos, né, estilo de vida. Então,
especialmente expectativa de vida e estilo de vida, né? Então, a gente sabe que é uma população grande que a gente atua. E, obviamente, que os desafios, eles vão aumentando, né? A partir do momento que a gente vai aumentando o tempo de vida das pessoas e aumentando também a incidência, a gente vai aumentando os desafios. E a gente vai vindo com eles nas pesquisas, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter muito claro. Agora, a gente está falando de câncer de mama. Aí, a gente tem ali uma história do que seria o ideal, né? Então, a gente tem que trabalhar... O ideal seria que a gente trabalhasse a pré-habilitação, né? A habilitação para depois a reabilitação. Esse seria o ideal. Pré-habilitação é antes da gente fazer qualquer tipo de cirurgia. De tratamento. De tratamento, qualquer que para seja. A partir do diagnóstico, antes de iniciar o tratamento. Porque ela pode, por exemplo, a mulher ela pode ir direto para químio. Uhum. Ou direto para uma hormonioterapia. Uma terapia endócrina, que a gente chama, né? Então, antes dela começar qualquer tratamento, ela teve o diagnóstico, o ideal seria que a gente começasse ali, que nem sempre é o ideal. Ela já está tão angustiada com aquele diagnóstico que ela teve, e ela ainda tem que pensar em fazer, né, a parte nutricional, a parte emocional, a parte física. Isso nem sempre é possível, ainda mais num país como o nosso, que é um país que não é todo mundo que tem acesso. O diagnóstico ainda é, infelizmente, muito tardio na maior parte da população. Então, mas esse seria o ideal, a pré-habilitação. A habilitação é quando você atua já de forma precoce nos efeitos do tratamento, né? Eu já comecei o tratamento. E já começa a fisioterapia, no pré-operatório, no pós-operatório. E a parte de reabilitação é quando você já tem ali um dano que você precisa reabilitar, certo? Dentro disso, o que precisa também, a gente precisa ter muito claro, é que a gente começou muito com a reabilitação. Sim. Então, a gente começou ali com e tudo bem, né? Porque a gente começou vendo o que a gente tem aqui que a gente precisa melhorar. E aí a gente foi, não, vamos tentar agora prevenir, agora vamos tentar até um pouco antes. Tá tudo bem isso acontecer. A gente sabe que esse é o caminho da evolução, da gente estar cada vez mais personalizando o tratamento. Sim. Igual a gente personaliza no tratamento oncológico, a gente personaliza na fisioterapia. E por que eu tô falando tudo isso? Porque antigamente a gente trabalhava mais essa reabilitação até na questão oncológica. E depois veio então a ideia do tratamento da oncoplástica, que é o quê? Você oferecer o melhor tratamento oncológico possível para a melhor sobrevida da paciente, com o resultado estético ao mesmo tempo. Porque por muito tempo eu me lembro de escutar assim, nossa, mas eu tenho que dar graças a Deus que eu tô curada, eu tô tratada, então nem vou me preocupar que eu tirei a mama. Né? Por bastante tempo a gente... Sim. E depois essa ideia mudou com a ideia de que você pode oferecer o melhor tratamento oncológico possível para melhorar a sobrevida, diminuir mortalidade, mas oferecer em conjunto a parte estética. Porque a gente vê que muito, nessa época, eu acho que é mais, a gente está falando da época dos nossos pais, né? Um pouco. Sim, mas mesmo quando eu entrei no CAISM, a oncoplástica, ela não tinha, pelo menos no Brasil, né? Eu entrei, tô falando quando eu entrei no CAISM, mas eu entrei no CAISM em 98. Então, a época da sua mãe, pela idade, sua mãe estaria, ou minha mãe, né? Eles estariam ali no potencial de ter que tirar uma mama se tivesse câncer. Sim, porque a média de idade era 55 anos. E aí, por muitos anos, a gente tinha essa ideia, né? Eu acho que o psicológico da mulher da época, então, isso também foi sendo trabalhado. Lógico. A mulher falava, graças a Deus, não sei o quê, mas o psicológico dela não era a mesma coisa que saía da boca para fora. Por isso que veio esse oncoplástico. Sim, na verdade, foi tanto da necessidade dos próprios pacientes, porque a qualidade de vida, que é uma coisa que se estuda muito hoje, se a gente fosse trabalhar o domínio físico,
era o que a gente mais trabalhava, vamos dizer assim, né? O físico, o emocional. E hoje a gente sabe o quanto o sexual, e tudo isso interfere ali na qualidade de vida da paciente. Então, como eu falei, a gente foi personalizando o tratamento. Então, naquela época, não tinham ainda tantas opções do tratamento da oncoplástica em conjunto. Então, a paciente tinha que fazer a mastectomia, ela tinha que fazer a mastectomia. Né? Tinha o quadrante, mas ela tinha que fazer a mastectomia. E tinham reconstruções, mas eram reconstruções muito grandes, e você tinha que rodar o retalho do grande dorsal e colocar uma prótese embaixo. Você tinha que fazer com o TRAN, que era o reto abdominal. Eram cirurgias enormes, que custavam muito tempo, de sala cirúrgica, que custavam outros especialistas, que davam bastante complicação, e isso foi melhorando. Então, aí começaram cirurgias com expansores, cirurgias com silicone. Então, tem toda uma história e uma evolução das reconstruções, certo? Com cirurgiões plásticos, etc. O que aconteceu é que, acho que próximo, não sei se eu estou falando certo ou não, mas próximo de 2012, mais ou menos, surgiu uma lei em que dá o direito para pacientes de fazer uma reconstrução. Certo? O direito pelo SUS. Toda paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama, ela tem o direito de fazer a reconstrução. E com as leis que surgiram, e mais essa personalidade do tratamento, vamos dizer assim, e do crescimento da oncoplástica andando em conjunto ali com o tratamento oncológico, tudo isso foi crescendo demais. E aí a gente chegou com a fisioterapia junto. Então a gente já sabia, por exemplo, que podia movimentar o braço com tantos dias de fisioterapia, por exemplo. Já sabia que podia fazer isso, tá, mas e as reconstruções? É igual ou não é igual? Tá, então agora vamos ver se a gente pode movimentar ou não pode. Tá, então agora vamos falar um pouco agora da cicatriz. Então, essa evolução dentro da oncologia mamária, ela aconteceu junto com o crescimento da medicina, com o conhecimento da biologia molecular, das características do tumor. Então, os tratamentos oncológicos, eles foram ficando cada vez melhores, melhorando a sobrevida da paciente, né? E com isso, a gente também teve que ir junto. E indo fazendo cada vez mais pesquisas. Exatamente. Aí a gente chegou na cicatriz. Então, não é que a gente não tinha essa preocupação, a gente sempre teve, né? Mas a gente foi crescendo junto com eles. Então, primeiro eu precisava saber se ela podia movimentar ou não o braço. E quanto tempo. Aí eu precisava tratar o linfedema. Eu tô dando um exemplo, né? Então, eu preciso tratar o linfedema, eu preciso reabilitar o braço, eu preciso fazer o exercício, ok. Agora, tudo isso tá melhorando. Elas estão cada vez ficando melhor. E agora? Como que eu faço com essas reconstruções? Como eu faço com essa cicatriz? Se ela abriu, se ela não abriu, ela tá com aderência, ela tá com fibrose. E aí a gente foi crescendo junto. Então agora, hoje, eu posso dizer que na fisioterapia da oncologia mamária, a gente chegou aí. A gente chegou num ponto que a gente está ali bem minuciosa. Eu quero que ela mexa o braço, eu quero que ela seja funcional, eu quero que ela seja independente, eu quero que o emocional dela esteja legal e eu quero que a parte estética esteja linda, vamos dizer assim. Porque eu posso oferecer isso, logicamente, dentro da oncologia, mas da melhor maneira possível, sem que o tratamento seja prejudicado. Porque o que a gente tinha era assim, será que se eu fizer isso, ela pode ser prejudicada no tratamento oncológico, mas o que eu posso oferecer junto para ela para melhorar todos os domínios de uma qualidade de vida, que é o físico, que é o emocional, que é o bem-estar social, que é o bem-estar sexual. Então, a gente também está aprimorando e personalizando dentro da fisioterapia essa questão estética. Isso você acaba me lembrar a parte da CIF, né? Não deixa de ser. Então, você pegou a CIF, esse todo, botou a mulher no meio e vamos ver o que o todo a gente consegue oferecer para ela. Exatamente. Que era o que não era feito antes. Porque tudo é uma construção, obviamente, né? Antes a gente pensava em resolver o problema. É o câncer. Vamos resolver o problema. O emocional não importa, o seio não importa, a felicidade do marido com seio não importa, dela também não. Vamos resolver o câncer. E isso foi evoluindo e melhorando. E agora são coisas específicas para aquela pessoa. Como é que eu vou oferecer para aquela pessoa? Então, uma mulher que teve câncer, que vai fazer uma reconstrução mamária e jogava tênis e quer voltar a jogar tênis. Como é que a gente vai fazer um trabalho
específico para aquela mulher, no pós-cirúrgico, poder em tanto tempo voltar a jogar tênis. E eu acho, Ju, que não é nem que não importava. Eu acho que, eu pelo menos que trabalho nessa área, sempre importou, mas eu acho que a gente tinha que definir prioridades. Então não é que não importava, importava até porque, por exemplo, quando eu entrei lá, que estou falando em tempo sempre, mas para lembrar de uma questão cronológica aí, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, já existia um grupo lá de reabilitação composto por vários profissionais. Tinha psicóloga, tinha nutricionista, tinha assistente social, tinha enfermeiro, tinha o médico. Então isso já existia, essa preocupação ela já existia. Só que a gente tinha que definir prioridades. Então quem vai para a reconstrução? Se eu tenho, sei lá, vamos supor, eu tinha 10 cirurgias por semana, 2 só podiam fazer reconstrução. Quem é que Mais vai? nova. Podia ser a mais nova, ou podia ser quem tinha um estadiamento mais inicial, ou podia ser, por exemplo, que tinha mais condições com menos morbidade. Então, essa preocupação, ela já existia. Mas as prioridades eram diferentes. É como se hoje a gente tivesse um olhar com que não fosse preciso ter uma prioridade, você entende? Eu posso oferecer um tratamento ao mesmo tempo oncológico, ao mesmo tempo estético junto, sem eu precisar escolher o que fazer primeiro. É isso que eu acho que a gente cresceu muito. E você acha que o hospital da Unicamp é um hospital público? Sim. Ele consegue oferecer esse tratamento, não vou dizer personalizado para a mulher, mas não é, né? Porque, vamos lá, é um hospital. Mas de uma forma mais intimista, que a mulher se saia e consiga superar todo esse trauma, porque não deixa de ser um trauma psicológico. Você ter um câncer, fazer um tratamento, retirar uma mama. Você acha que hoje vocês conseguem ali no hospital fazer esse trabalho como um todo? Sim. Sim. Sim, eu tenho, assim, muita alegria de dizer isso, né? Eu sou uma apaixonada pela área, eu falo que fui escolhida não por acaso. Trabalho também fora do CAISM, né? Trabalho fora da Unicamp, tenho muito contato com colegas da USP, da Unifesp, Sul, Nordeste, Rio de Janeiro, enfim. E eu acho que a gente consegue fazer isso, sim. Eu fico muito feliz de trabalhar nessa instituição, porque, inclusive, às vezes eu acho que a gente consegue oferecer uma assistência múltipla que às vezes fora eu não consigo. Né? Então, por exemplo, a paciente chega lá, ela vai... hoje são pouquíssimas as pacientes que não fazem reconstrução no CAISM. A maior parte das nossas... Eu não sei te dizer em números, né? Até recentemente teve um trabalho, uma monografia de um dos mastologistas que fez um pouco da história retrospectiva do CAISM em relação às cirurgias plásticas. E foi a evolução que tem nessa mudança, né, da oncoplástica, da entrada, da chegada da oncoplástica, foi mais ou menos em 2011, lá no CAISM, que isso aconteceu. A transformação, assim, muito forte das reconstruções. Então, nessa fase de mudança nossa, a gente foi se adaptando, etc., E hoje, pouquíssimas pacientes que fazem mastectomia saem de lá sem reconstrução. Se elas saírem de lá sem reconstrução, algum motivo tem, né? Por exemplo, uma cirurgia, um estadiamento muito alto, com uma paciente com muita comorbidade, que não possa fazer naquele momento. Mas, a princípio, grande parte das mulheres que vão para lá, em algum momento elas vão fazer reconstrução. Normalmente, pelo que você está me contando... Para ver se eu entendi. Eu já faço a reconstrução no ato imediata. Tirei e muito botei. mais do que tardia. E aí, então, voltando à pergunta que você fez, a gente já funciona de um jeito em que logo que ela chega, ela passa pelo mastologista, ela passa pelo oncologista, ela faz o ultrassom, ela refaz, né, os estudos que ela precisarem, se ela precisar fazer algum exame, a ressonância, etc. Ela já passa com a enfermagem, ela vai passar com a assistente social, ela vai passar com a psicologia, ela vai passar com a nutrição. Que coisas que fora, por exemplo, não acontece, certo? Você precisa procurar
E alguns pacientes ou alguns médicos, às vezes, não trabalham com uma equipe multi. Então, tem gente que nem sabe que pode ter uma ajuda do serviço social, por exemplo, para saber que ela tem direito a comprar um carro sem imposto, ou como que ela vai fazer com a questão de aposentadoria. Algumas mulheres têm que mudar de trabalho e não sabem que ela tem alguns direitos. Sim. Então, ela recebe uma cartilha, ela vai no grupo de fisioterapia, por exemplo, vou te dar um spoiler mais ou menos de como funciona. A paciente chega, ela é encaminhada para o CAISM, que é um hospital terciário e quaternário, ela vai ser encaminhada com o diagnóstico, essa é a diferença, ela já vai para lá com o diagnóstico. Então, ela muitas vezes vai precisar fazer uma revisão do que ela já veio com o diagnóstico, revisão de lâmina ou de exame, enfim, não importa. Ela vai ser acompanhada. E aí ela vai ser direcionado em cima do estadiamento dela, né, que vai ser realizado com todos esses exames, com a história clínica dela, etc. Ela vai ser direcionada para o tratamento. O que ela vai fazer? Ela vai fazer químio, ela vai fazer rádio, ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer terapia endócrina, imuno. Aí ela vai ser encaminhada. Daí vamos imaginar que ela vai fazer cirurgia. Ela marca a cirurgia imediatamente, e ela já recebeu os cuidados da enfermagem, muitas vezes já a assistente social já acolhe, se precisa orientar com sutiã, não sem sutiã, enfim. Então, estou dando um exemplo aqui de um braço. Ela vai para a cirurgia, tanto dentro da cirurgia como fora da cirurgia, já tem uma físio lá na orelha dela. Aí a gente vai fazer esse acompanhamento junto com a equipe de enfermagem, o tempo que ela fica internada, às vezes 1 dia ou 2 dias, e a gente vai encaminhar ela lá para o serviço de fisioterapia, que a gente tem um ginásio, que ela vai começar a fazer a fisio com a gente, vamos supor, por 2 semanas, que é o dia que ela vai para o curativo. Então, ela vai, faz a fisio, recebe as orientações de toda a equipe e vai embora para casa. Aí ela volta 2 vezes na semana, ela vai fazer o curativo com a enfermagem, o médico vai olhar, ela vai para a fisio. Ela faz a fisio, que no caso, como é bastante gente, a gente inicia com um grupo de exercícios, eu saio da sala e entra assistente social, vai fazer um grupo. No outro dia, eu saio da sala, vem a enfermagem. No outro dia, eu saio da sala, vem a psicologia. Você já faz todo Então, a gente já faz, enquanto ela está fazendo o pós-operatório dela, passando para ver o curativo, o dreno, que está a enfermeira que também trabalha com a cicatriz, ela já vai para a fisio e já faz todo esse acompanhamento. Então, a gente faz esse acompanhamento no CAISM. E fora, é lógico que eu sei que muitos outros hospitais tentam fazer isso, também conseguem, né? A gente sabe que tem outro... Eu conheço muitos hospitais de referência que fazem isso. E muitas vezes na rede privada isso acontece, mas você precisa direcionar. Você precisa que o médico direcione. Você precisa que o médico, às vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, o convênio não cobre. Então, os pacientes têm que buscar essa ajuda. Então, sim, eu posso dizer que o hospital, ele consegue fazer essa assistência multiprofissional. Mas a gente viu, né, que agora eu acho que até durante a pandemia, a gente conseguiu ver o real funcionamento de várias áreas do SUS e das universidades de pesquisa e de tratamento ao paciente no Brasil. Como tem áreas específicas que são muito bem feitas e que a gente não tinha ideia do quão era bem feito aqui no Brasil. Quanto a gente estava avançado em relação a outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma visão meio de vira-lata, quando, na verdade, todo o trabalho que é feito dentro dessas instalações hospitalares é trabalho muito acima do que a gente vê lá fora. Mas eu preciso fazer um adendo, né? Você perguntou para mim do CAISM. E não é a realidade da maioria dos hospitais. Então, um hospital tá ligado à Unicamp também, né? É Unicamp, né? Então, eu te disse um pouco da nossa condição, da nossa história, mas eu sei que não é a maioria dos hospitais que são do SUS funcionam dessa forma, infelizmente. Mas, por exemplo, a parte de cirurgia da parte ocular. Aqui no Brasil é muito bem feita no SUS também. Então, a gente tem vários bolsões... Centros de especialidade. Que vão impulsionando o resto, né? E vão jogando para frente, porque toda essa parte de CIF, saúde da mulher... Eu morava em Friburgo.
no interior do estado do Rio de Janeiro, antes de vir para cá. Aqui é metrópole, né? Que né, na parte de pesquisa eu morava em Friburgo. E lá você já tinha profissionais ligados à área, ao INCA, que faziam toda uma parte de saúde da mulher e direcionavam. Então, você via esses pequenos locais ali, com pouquíssimos habitantes e com um hospital só na cidade inteira, mas que já faziam um trabalho que vem devido a essas especializações que vocês vão... Sim, sem dúvida. Eu posso dizer que, como eu vi o curso nascer, porque eu estava no primeiro ano, que foi em 2001 o curso, e agora são 24 turmas, eu tenho um enorme orgulho de dizer que a gente faz questão de ter pessoas do Brasil inteiro. Eu adoro quando vem gente, essa turma tem gente de Belém, tem gente de Aracaju. Eu gosto muito porque você sabe que você vai devolver pessoas extremamente bem capacitadas para o nosso país, que é esse o nosso objetivo. Então, eu acho que eu posso dizer que o curso, para mim, é a menina dos meus olhos, eu tenho uma paixão enorme, porque a gente tem que ter essa visão, né, como gerente, e mesmo dentro das associações, a gente tem que formar bons profissionais capacitados no Brasil inteiro. Então, eu tenho alguns grupos, às vezes, de WhatsApp, de e-mail que a gente tem hoje com essa tecnologia, que perguntam assim, tem alguém em tal lugar? Nossa, eu tenho. Inclusive, eu tenho no nosso corredor ali do CAISM, eu tenho um mapa do Brasil. E todo mundo que se forma, elas colocam a foto aonde elas estão. Uhum. Então, é muito bom a gente poder devolver para o nosso país profissionais bem treinados, não importa de onde eles estejam. Isso é muito legal para o crescimento da nossa área, né? E eu tenho uma pergunta também mais voltada para a área oncológica como um todo. Porque toda vez que a gente vai conversar sobre oncologia da mulher, a gente sempre fala de mama. Eu sei que a maior incidência é câncer de mama. Uhum. Mas a gente tem outros cânceres ligados à saúde da mulher que nunca são falados. Então, a gente poderia, pelo menos, dar uma pincelada, por exemplo, no câncer de colo de útero e os tratamentos fisioterapêuticos que a gente pode fazer. Porque a gente vê, eu vejo muito só falar sobre linfedema, cabeça e pescoço ou braço. Uhum. Mas a mulher também pode ter linfedema na perna. E esse linfedema é decorrente do quê? Tá. Então, sim, sem dúvida. Isso também a gente trabalha lá, justamente por ser um hospital assistencial da saúde da mulher. E da mesma forma, lá a gente trabalha da mesma forma. Então, a gente tem as pacientes que têm o diagnóstico que também são muito incidentes, estão entre os 6 primeiros, tanto câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de vulva e câncer de ovário, de vagina também, né? Então, qual a diferença do câncer de vulva para vagina? A vulva é a parte externa e a vagina é o canal. Aí é no canal. Tá, então, o que a gente tem? O paciente também é encaminhado, a mulher é encaminhada para o hospital já com o diagnóstico, no caso do nosso serviço, mas não importa onde ela estiver, ela vai ser encaminhada para um serviço e aí eles vão fazer uma série de exames clínicos, exames de imagem e uma série de exames e vão traçar então a conduta para aquele estadiamento daquele tumor, daquela paciente, com as condições que ela tem, etc. Depois que é feito o estadiamento clínico, vai ser proposto, então, o tratamento. O tratamento tem várias opções, assim como o de mama, como a gente falou. Ela pode fazer químio, ela pode fazer rádio, ela pode fazer cirurgia, ela pode fazer imuno, ela pode fazer tudo junto, ela pode estar num momento que ela não possa fazer nenhum, porque ela já está num diagnóstico extremamente avançado e precisa trabalhar só da parte clínica, não importa. Então, a partir do momento que ela recebeu esse diagnóstico, vai ser traçado, então, uma conduta. Em qualquer situação e em qualquer lugar que ela seja acompanhada por lá, a fisioterapia vai atuar. Então, se for uma paciente que não puder fazer nada, vamos imaginar que ela está já em cuidados paliativos e precisa só fazer uma assistência, um acompanhamento clínico para conforto, e for ser internada na enfermaria de oncologia,
nós vamos fazer assistência na enfermaria de oncologia. Se ela for fazer uma cirurgia, eu vou fazer o pós-operatório dela no dia seguinte da cirurgia e muitas vezes eu acompanho a consulta médica e a cirurgia. E vou fazer o pós-operatório dela. Se ela for para UTI, eu tenho uma fisioterapeuta na UTI acompanhando ela. Se ela for fazer químio e ela tiver efeitos colaterais e rádio, eu também vou ter. Então, eu tenho assistência do fisioterapeuta em qualquer um desses diagnósticos e em qualquer local que ela esteja. O que pode acontecer? Depende do tratamento que ela está fazendo e depende do tipo de tumor que ela tem. Então, eu vou pegar um exemplo, como você falou do colo, que é um câncer que pode ser prevenido, mas que ele tem uma incidência alta, ainda diagnóstico ainda tardio aqui no Brasil, etc. Essa paciente... Um adendo. Por que pode ser prevenido? Porque o câncer de colo, se a gente fizer uma prevenção com as vacinas e com os métodos de barreira, ele pode ser prevenido. Vacina é HPV, gente. Sim, vacina HPV, tá? Então, voltando, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um tipo de tratamento que a gente pode fazer no câncer de colo de útero. Pode fazer, por exemplo, no diagnóstico, ela ter que fazer uma cirurgia que, por exemplo, que a gente chama de Vertime, de Vertimex, dependendo do estadiamento, que ela tem que tirar o útero, a trompa, o colo, uma parte do colo, né? Ela tem que tirar paramétrio, que é um ligamento que sai ali debaixo do útero até ali próximo da parede da pelve, e tirar os linfonodos. Nesse caso, por exemplo, os linfonodos paraórticos, linfonodos mais profundos. Mas tá você certo? tem que tirar eles? Ou é uma assim que vai... Dependendo do estadiamento, sim. Sim. Né? Se for dependendo do estadiamento, eu não consigo entrar agora... Para cada um, a gente vai ter um tipo de tratamento. Tá. Mas vamos imaginar por que eu tô falando dessa cirurgia em específico. Se ela fizer essa cirurgia, primeiro, quando você tira útero, trompa, ovário, ligamento e linfonodos, é uma cirurgia, e ela coloca sonda, é uma cirurgia bem grande. Sim. Então, eu já vou começar no pós-operatório imediato para tirar ela da cama. Ela pode ter mais facilmente trombose, uma paciente de risco, uma paciente... Só por ser oncológica, ela já é risco alto de trombose, né? Aí você tem o tempo de cirurgia, que aumenta mais. Você tem a idade, que aumenta mais. Mas várias outras características. Ela já estoura ali os pontos, vamos dizer assim, para ter risco de trombose, por isso. Então, é uma paciente que eu preciso tirar da cama, eu preciso fazer ela se movimentar, eu preciso ter cuidado com os pontos, como qualquer outra cirurgia e uma cirurgia de grande porte, né? Eu tô falando isso num momento de pós-operatório imediato. Tá. E tô dando um exemplo de um tipo de tratamento que você pode fazer para o colo de útero, como uma das nossas escolhas aqui para falar sobre isso. Aí ela vai, por exemplo, embora. Ela se recuperou, a gente fez todo o acompanhamento dela na fase hospitalar, cicatriz, prevenção de trombose, movimentação, etc e tal. Ela vai embora. Essa paciente, ela pode ter que fazer a radioterapia, que é a bracterapia, ou uma bracterapia intersticial, tem alguns tipos de bracterapia, que ela vai ter que fazer para o colo do útero, que pode ter outras complicações. Então, ela pode ter, por exemplo, estenose vaginal. O que seria? Ela vai ter ou o encurtamento ou o estreitamento do canal da vagina. E aí, ela pode ter várias complicações, como ela pode ter as mucosites, ela pode ter, como você falou, de cabeça e pescoço, que a gente tem as pacientes que têm na mama, a gente tem a radiodermite, elas podem ter na vulva, na vagina, né? Elas podem ter linfedema, É isso que eu também te perguntar, em você membro falou que tem uma inferior retirada desses dos linfonodos. Obrigatoriamente ela vai ter algum tipo de linfedema? Não, a incidência para as mulheres que tiram de colo, que eu estou agora dando um exemplo do colo, né? Como os linfonodos retirados são linfonodos mais internos, existe uma incidência, mas ela não é tão grande, por exemplo, que nem quem faz cirurgia de vulva.
Porque as mulheres que têm câncer de vulva, elas têm que fazer uma cirurgia que é a vulvectomia e a retirada dos linfonodos inguinais. Sim. Então, do mesmo jeito que as mulheres que fazem o esvaziamento da axila têm uma incidência, por exemplo, de 24% mais ou menos de ter o linfedema aqui, quem faz o esvaziamento dos inguinais, que é onde você recebe a drenagem da perna, também tem incidência de ter linfedema. Então, por exemplo, a longo prazo, eu dei um exemplo aqui de colo e agora eu falei do de vulva, mas o de endométrio, a cirurgia é muito parecida. O de ovário, a cirurgia é muito parecida. Então, esses tumores que a gente está falando ginecológico, eles podem acarretar não só na cirurgia, mas o tratamento em si, a rádio, a quimio, uma série de problemas como estenose vaginal, linfedema de membros inferiores, limitações de movimento, alterações de sensibilidade, elas podem ter alteração na disfunções sexuais, alteração na lubrificação, dificuldade, dor pélvica crônica. Então, elas podem ter uma série. Eu dei alguns exemplos aqui para você imaginar o quanto... Inconsistência urinária. Incontinência urinária também. Então, assim, eu certamente esqueci de várias aqui. Eu dei alguns exemplos para a gente imaginar a quantidade de complicações que o tratamento inteiro pode oferecer, ou pode causar, em que a fisioterapia pode atuar. Vou fazer umas perguntas agora meio... Eu tirei tudo ali dentro. Ficou um vácuo, um vazio. O que o corpo faz com esse vazio? E o que a fisioterapia ajuda para que não tenha intercorrências nesse vazio que ficou? Então, na verdade, esse vazio, eu entendo o que você esteja falando e a gente imagina, né? Nossa, você tira o útero, tira o ovário, tira a trompa, tira... E aí, como que fica essa situação, né? É lógico que o corpo é inteligente e ele vai se acomodando, mas se acomodando muitas vezes com danos ou com efeitos colaterais. E um deles é esse que você mesma falou. O seu assoalho pélvico, onde está sustentando tudo isso, às vezes a própria bexiga, ela pode ter uma alteração do ângulo, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes a incontinência urinária. Se você tem que tirar, numa dessas cirurgias que eu falei, por exemplo, você tem que tirar 1/3 da cúpula vaginal. Como que fica esse canal vaginal? Né? Será que eu posso fazer uma prevenção? Quem já vai fazer radioterapia? Então, eu volto naquela frase que eu falei lá atrás. O ideal seria a gente trabalhar a pré-habilitação, depois a habilitação e depois a reabilitação. Então, o que seria o ideal? Ela teve o diagnóstico, a gente já começa a tratar, a gente já começa a ter uma assistência para atividade física, para ela comer bem, e para a parte emocional. Atividade física que diria assim... A gente pode trabalhar, assim, assoalho pélvico, ela pode saber, muitas vezes ela nem conhece direito o assoalho pélvico, a gente ainda não sabe que tratamento ela vai fazer. Então, a pré-habilitação, ela não é fácil, ela está crescendo muito agora. Mas quanto mais conhecimento e educação em saúde ela tiver, melhor. E aí, o que eu posso fazer? Será que logo na cirurgia eu já não posso explicar para ela o que é o assoalho pélvico? Não posso ensinar ela a fazer um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico? Será que eu já posso dizer, se ela for fazer rádio, que ela pode fazer uma prevenção? E aí, também dando um spoiler aqui, como seria essa prevenção? Na estenose vaginal, quando ela pode acontecer isso na radioterapia, fazendo a radioterapia, que você tem tanto estreitamento de comprimento, de canal, né, de largura quanto de comprimento, a gente usa para tratamentos os dilatadores vaginais, a gente usa alongamento, a gente usa terapia manual. Será que eu não posso já usar os dilatadores de uma maneira preventiva? Prevenção? Entendeu? Sim. Será que eu não posso educar ela como cuidar da saúde dessa vagina? Posso. Então, certamente, esses cuidados que você falou, desse vazio, que podem acarretar futuramente uma incontinência urinária, o próprio linfedema, a gente não faz uma prevenção, eu falo entre aspas, porque na verdade é uma prevenção secundária para membro superior. A gente não tem ali uns cuidados que a gente tem para diminuir o risco, não é que ela não vai ter, mas a gente diminui o risco. A mesma coisa vale para a perna. Eu vou falar sobre IMC,
que é importante manter o IMC, eu vou falar das infecções. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso para mama, para qualquer tipo desses cânceres ginecológicos que nós estamos falando, a gente também pode trabalhar com prevenção. Conhecendo a anatomia e as possíveis complicações do tratamento, é o que a gente tenta fazer, trabalhar de forma preventiva. E nesse câncer é comum você ter algum tipo de seroma, por exemplo? Sim. Porque você tira o vazio. Sim. Todos você pode ter, mas é lógico que existem os mais comuns justamente pela localização. Então, uma boa pergunta, por exemplo, quando você faz uma cirurgia para um estadiamento de ovário, que são órgãos mais externos, e aí a cirurgia é um pouco mais alta, que você trabalha comento, etc. Às vezes é mais difícil de ter, mas você pode ter embaixo de qualquer ferida operatória. No de colo de útero, a mesma coisa. Agora, no de vulva, por exemplo, muitas vezes a incisão cirúrgica, quando você tem que fazer uma vulvectomia radical, ela é como se fosse a asa de borboleta, que a gente chama. Então, você faz uma incisão ali, por exemplo, na vertical, próximo da região da vulva, que é onde você vai ter que retirar a vulva, e aí você acompanha nas horizontais, ali na virilha, que é no inguinal, você acompanha a ferida operatória. Essa área é uma área que a gente tem pouca gordura, e ela vai fazer a retirada dos linfonodos superficiais e profundos, muitas vezes. Então, se isso acontecer, uma região de dobra, de pouca gordura, e que você retira o pouco que tem lá, o que vai acontecer? Seroma. Então, nas cirurgias que a gente está falando aqui, quando se faz a linfadenectomia numa cirurgia, por exemplo, de câncer de vulva, é muito comum ter seroma. As outras podem? Podem. Mas depende do que foi feito, qual é o local da incisão, e outros fatores também, como o peso da paciente, o tamanho da cirurgia, linfonodos retirados, tem uma série de outros fatores que podem fazer a incidência do seroma aumentar ou não. E agora eu queria direcionar um pouco a nossa conversa para uma pesquisa que você começou agora. Não sei se você vai poder contar um pouquinho pra gente, um spoiler aqui, mas é sobre mama também, né? Então você pode contar um pouquinho? Só um pouquinho. De qual pesquisa você está falando? Da pesquisa de mama, de colocação de prótese. Direto na pele, sob a pele. Com tape. Com tape. É porque a gente tem várias pesquisas acontecendo lá. Então, conta todas. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem bastante alunos de mestrado e doutorado fazendo pesquisa. Os nossos alunos de pós-graduação, eles têm que desenvolver uma monografia, então também a gente tem que fazer pesquisa. E a gente tem... Todos os alunos... Todos os alunos... Pelo visto, são 12 alunos por turma. Eles têm que fazer uma monografia. Cada um deles tem que fazer uma monografia. E essa monografia é uma pesquisa? Muitas, sim. Não todas, mas algumas são revisão de literatura, outras são projetos de pesquisas que vão terminar no ano seguinte, mas todos têm que fazer uma monografia. E se for uma monografia de alguma coisa que vai ser desenvolvida, todas têm que virar pesquisa. Tem que passar pelo comitê de ética do CAISM e depois a gente manda para o comitê da Unicamp. Então, muitas delas viram pesquisa, certo? Então, a gente está falando de pesquisas do nosso curso de especialização pós-graduação Lato Sensu em Físio, de pesquisas que acontecem com alunos que fazem mestrado e doutorado no departamento de tocoginecologia, e pesquisas que nós, professores e supervisoras, adoramos e falamos, vamos fazer porque a gente gosta. E a gente tem os parceiros também, porque a gente faz estudos multicêntricos. Então, atualmente, por exemplo, a gente está com uma pesquisa de doutorado que está com a UFMG e o INCA, que são pesquisas que a gente está dando continuidade, que já começaram no mestrado de uma dessas fisioterapeutas, e agora a gente está no doutorado também com esse grupo multicêntrico, que está direcionada na reabilitação em relação aos exercícios, que é uma coisa que já está mais estabelecida dentro da fisioterapia na reabilitação. A gente sabe que pode movimentar. O que a gente está fazendo, inclusive, eu sempre lembro, porque a minha tese de mestrado, que foi em 2004, já era em relação ao movimento livre no pós-operatório, se a gente podia movimentar o braço todo ou se tinha que ser até 90 graus, lá em 2004. Então, vamos lá, só para as pessoas entenderem. Então, hoje, porque as pessoas ainda acham que não pode mexer o braço. Então, hoje,
Isso dói meu coração ouvir. Mas acho que ficou, entendeu? Na memória popular. Tipo, a minha tia botou silicone e ficou 15 dias tendo que o marido pentear o cabelo dela. Entendeu? Isso Entendi. ficou na memória popular. Eu tô falando sério, ficou. Tudo bem. Tá enraizado. Então, não tem mais isso. Não tem faz muito tempo. Tanto é que quando eu fiz essa pesquisa, eu tava grávida. Meu filho tem 20 anos hoje. Você tem filho de 20 anos. Então, é assim, pra mim não tá nada enraizado e ali na nossa população, graças a Deus, quem trabalha na área sabe. Então, mas tudo bem, a gente vai tirar isso. Então, assim, naquela fase, quando eu entrei lá, há 30 anos atrás, o grupo de profissionais que trabalhavam na época com a físio já tinha uma ideia de que podia mexer o braço. E eu, quando eu ia para os congressos, escutava assim, não pode mexer até 90 graus, porque dá mais seroma, porque dá isso, porque dá aquilo. E aí eu fui meio curiosa ali, falei, quero saber qual é que é, pode ou não pode? E na literatura a gente encontrava assim... Pode, mas não pode. Então, já que pode mexer, porque tem que mexer, se não aumenta, porque isso era claro. Se você ficasse sem movimentar o braço, diminuía a amplitude de movimento. Sim. Isso sempre foi claro. Só que a gente sabia que se movimentasse muito, podia dar mais seroma. Então, ficou instituído ali em algumas pesquisas, alguns livros e algumas coisas que você tinha que mexer até a altura do ombro. E aí eu falei, poxa, eu tô entrando aqui eles falam que pode mexer, lá fora pode... O que eu faço? Aí a minha pesquisa de mestrado, que já foi publicada lá em 2004, eu randomizei um grupo, eu convidava as mulheres, foi um ensaio clínico, né? Eu convidava as mulheres para participarem e uma parte fazia amplitude de movimento livre do ombro e a outra até 90 graus. Tá. E eu comparei esses dois grupos, lógico que tem muita coisa que hoje a gente vê que pode melhorar, mas eu comparei esses dois grupos e a gente não teve maior incidência de seroma nem de deiscência em quem fez amplitude livre do ombro e elas se recuperaram mais rápido. Hoje já existe revisão de literatura, revisão sistemática, inclusive por um grupo do INCA, que isso aqui está claro. As mulheres que fazem cirurgia de mama oncológica sem reconstrução, elas podem movimentar o braço com amplitude livre do ombro, desde que não tenha nenhuma complicação, uma deiscência, etc., e que ela respeite o limite dela. Lógico que isso a gente vai fazendo. E a gente vai fazendo isso de forma gradativa, etc., mas pode mexer o braço. Daí, isso foi cada vez mais sendo estudado e enraizado, certo? Muitas pesquisas em relação a isso. Tá? De uns anos para cá, de 2020 para cá, graças a Deus a gente tem excelentes fisioterapeutas nesse país que reproduziram essa pesquisa nas reconstruções de mama. Então a gente tem 2 estudos recentes do Brasil já mostrando, da Unifesp, feito pela RISE, que demonstra que as mulheres que fazem reconstrução de mama, ela fez a mesma coisa, só que ela fez com um grupo que fizeram reconstrução. E aí ela limitou um grupo a 90 graus, um grupo com 15 dias e um grupo com 30 dias, né? E ela fez essa comparação entre os grupos e as mulheres que, depois de 15 dias... movimentaram os braços acima de 90 graus, não tiveram mais deiscência, não tiveram mais problemas de seroma e que elas podem levantar o braço acima de 90 graus após 15 dias de cirurgia de reconstrução sem prejuízo. Então, hoje... Qualquer tipo de reconstrução. A princípio, qualquer tipo de reconstrução. Depois de 15 dias, dentro da literatura, a gente já tem estudos, ensaios clínicos randomizados e robustos que nos dão segurança de que ela pode movimentar o braço aproximadamente de 15 a 20 dias depois da cirurgia. E eu já sei que eles continuam fazendo estudos para tentar liberar antes ainda. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: dentro da nossa área da fisioterapia, para quem trabalha na área de mastologia, já sabe que pode mexer o braço. A gente tem um cuidado maior com as pacientes que fazem reconstrução,
por uma questão não só da cicatriz, como você falou, da estética, mas também da prótese se fixar no lugar, da prótese estar estável, que é mais ou menos o período em que forma uma cápsula de fibrose, vamos dizer assim, nessas próteses, nessas cirurgias reconstrutoras, para que ela se mantenha estável e segura no local. Então, o que a gente trabalha, e a gente também fez um estudo com o pessoal do Reino Unido, para ver o que o fisioterapeuta do Brasil estava fazendo, e a maior parte, graças a Deus, por isso que eu falo que é enraizado, mas enraizado dos nossos profissionais, está muito claro isso, a maior parte dos fisioterapeutas do Brasil, especialistas que trabalham na nossa área, liberam exercícios com amplitude livre do ombro para todas as pacientes sem reconstrução, a princípio, lógico que com os cuidados, e para quem faz reconstrução com 15 a 20 dias depois da cirurgia. A maior parte dos fisioterapeutas do Brasil fazem isso, e não só do Brasil, mas foi uma pesquisa que a gente fez no Brasil e fora do Brasil, que a gente fez com o Reino Unido. Essa pesquisa já foi publicada. Então, nós estamos seguros de que você pode movimentar o braço com cautela e, logicamente, eu não posso dizer assim, todo mundo pode mexer o braço depois de 15 dias. É lógico que você precisa ver se a ferida está ok, você precisa ver se tem seroma, que todas as nossas condutas, quando a gente fala, a princípio essa seria a conduta ideal, elas vão ter condições em que você vai ter que segurar um pouco mais ou menos, né? Se ela vai ter algum problema no meio do caminho, alguma complicação que eu tenho que conduzir de novo. Não, agora eu vou ter que segurar. Por exemplo, quando a minha paciente apresenta seroma, eu seguro um pouco ela. Eu vou tratar o seroma, mas eu vou segurar um pouco o movimento dela para ela conseguir diminuir esse espaço morto. Então, eu tenho ali... eu não posso colocar numa caixinha ali que a conduta é igual para todo mundo. A gente sabe disso em qualquer área. Mas eu posso dizer que isso dentro dos físios da área está muito bem estabelecido. E essas pesquisas a gente fez, não só no CAIS, mas a gente foi depois ampliando. E atualmente a pesquisa que está acontecendo multicêntrica com o INCA e com a UFMG, que está em andamento... De exercícios... É com exercício, mas a gente ampliou mais ainda. Não é só com exercício, é com terapia manual também. Então, a gente tem 4 grupos. Né? Um grupo vai fazer só exercício e um grupo vai fazer terapia manual como tratamento. Terapia manual, você diz o quê? Uma drenagem ou uma liberação miofascial? Nada de drenagem. Liberação miofascial, trabalhar com tecido, trabalhar com liberação no ombro, né? Que a gente faz me fugiu o nome agora, que a gente faz as oscilações, as trações, as manipulações. Então, o grupo inteiro foi treinado. A gente tem um protocolo, então tanto o grupo do INCA quanto o grupo da UFMG foi treinado pela fisioterapeuta responsável dessa pesquisa. E aí ela vai fazer terapia manual e exercício, só que 2 grupos com 15 dias e 2 grupos depois de 30 dias. Tá certo? Então, essa pesquisa é uma pesquisa que está acontecendo atualmente. E essas pessoas que foram treinadas são fisioterapeutas? Ou você... Sim, a própria Érica está envolvida com isso no INCA, né? A Érica e outros profissionais. E na UFMG, a Mariana Maia. Né? São pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E quem está fazendo doutorado aqui atualmente é a Bárbara. Tá. Então, esse grupo... ele se encontra e ele está aí conduzindo essa pesquisa atual em relação aos exercícios com reconstruções mamárias. E com certeza, porque quando eu conversei com a Érica, ela sempre falou muito de contraturas que você tem nas costas, devido ao posicionamento da reconstrução, a você ficar mais encurvada. Sim. Então, a falta do exercício, como isso também afeta toda a parte escapular do paciente. Então, eu acho que vai ser bem interessante esse exercício. E a gente já sabe qual é aquela coisa, né? A gente fala que a gente sabe o resultado da pesquisa, mas teoricamente vai ser realmente... vai ter um bom... o final dela vai direcionar para o exercício.
Vai, sem Ou sombra não? de dúvida. Não, vai, Vai. mas o que a gente acredita, porque sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente tem uma hipótese, né? A gente Sim, qual é a parte hipótese? de um problema e vai para essa hipótese. A gente acredita muitas vezes que se você conseguisse fazer, por exemplo, para algumas pacientes, um tratamento mais personalizado, que é a terapia manual, a gente poderia talvez diminuir o número de sessões da fisioterapia. Porque, por exemplo, em grandes centros, a gente trabalha em grupo. Então, a reabilitação do pós-operatório, eu consigo fazer exercício com um grupo de 15, 20 mulheres. Sim. Será que se eu não colocasse cada uma num consultório e trabalhasse com a mão, fizesse uma terapia manual, em vez de eu ficar 4, 5 sessões para reabilitar, eu não ficaria 1 ou 2 fazendo terapia manual? Essa é uma das perguntas que a gente tem, porque como a gente tem um número muito grande de pacientes, eu não consigo personalizar, individualizar, Não. quer dizer, eu não consigo individualizar todo mundo. Então, vai todo mundo fazer exercício. Então, a hipótese é que... Essa é a hipótese da pesquisa? É uma das hipóteses que primeiro a fazer gente personalizado, não é personalizado, individualizado. é terapia manual. Se eu fizer terapia manual, mais Será? exercício, Não, eu vou não. ter... Eu tô comparando terapia manual com exercício. Com exercitar. E eu tô comparando também o tempo que eu faço isso, 15, 30 dias. É que eu entendi que eram 4 grupos São diferentes. 4 grupos, mas é assim, terapia manual e exercício. Só Tá. que 2 deles eu vou fazer isso com 15 dias de pós-operatório. E o outro com E os outros 30. 2 com 30. Tá. Tá certo? Porque eu preciso ver se eu fizer mais precocemente se tem algum problema ou não. Então, a minha ideia é, será que se eu fizer terapia manual, em vez de fazer só exercício, eu vou ter um benefício maior ou não? Será que eu vou ter um número menor de sessões ou não? Será que ela vai ganhar a amplitude de movimento mais rápido na terapia manual do que no exercício? Será que eu vou ter mais ou menos seroma? Tá certo? Tá. Então, a minha dúvida é assim, se eu individualizar e se eu escolher a terapia manual ao invés do exercício, eu vou ter um benefício maior ou igual ou não? Essa é a nossa dúvida. E essa dúvida é interessante, porque, na verdade, vocês estão lidando com um grupo com SUS, né? Então, se vocês conseguirem diminuir também o número de sessões, diminui o custo, consegue... É lógico, então, custo-efetividade. No meu consultório, por exemplo... E vai ter o custo disso também? Não, Mostrando nessa vocês não. Vão conseguir Nessa não, vai ainda- ter que ser uma outra pesquisa. Mas, sem dúvida, a gente tem que trabalhar custo-efetividade. Mas, por exemplo, no meu consultório, eu não trabalho em grupo. E eu tenho essa sensação de que eu consigo agilizar o processo de recuperação delas, porque eu atendo todo mundo individual. Aham. E eu faço terapia manual. Não que eu não faça exercício, mas o exercício eu deixo ela fazer sozinha. Né? Eu vou direcionando, vou supervisionando, mas eu faço terapia manual. Entre várias outras coisas que eu uso, que eu não uso só a terapia manual. O que mais que você usa no seu tratamento? Então, aí são outras pesquisas também que estão acontecendo. Eu dei o exemplo de uma pesquisa. Mas é lógico que eu preciso fazer uma avaliação para saber o que ela precisa. Mas eu uso fotobiomodulação, laser de baixa intensidade, eu uso taping, eu uso exercício e eu uso terapia manual. Basicamente, esses 4 recursos são os que eu mais uso, né? E exercício você pode fazer com fortalecimento, você pode fazer alongamento. Então, são os recursos que eu mais estou acostumada e que a gente sabe também na literatura. Que tem um retorno. Exatamente. O laser é mais para reconstrução da cicatriz? Não necessariamente. Eu posso usar o laser tanto para recuperação da cicatriz, como eu posso usar o laser para dor, quanto eu posso usar para prevenção de uma radiodermite, por exemplo. O que é radiodermite? Desculpa. Né? Radiodermite é um efeito colateral da radioterapia. Então, as mulheres que vão fazer radioterapia na mama, quando elas são irradiadas, a pele pode sofrer uma queimadura com vários graus. Tá. Essa queimadura, que tem vários graus, é a radiodermite. A pele fica vermelha, às vezes ela descasca, às vezes ela descama e fica inclusive úmida, que pode ser até um empecilho dela continuar o tratamento, o que impacta na sobrevida e na mortalidade do paciente. Jura? Sim, porque se ele tem que fazer a radioterapia como tratamento, se você atrasa ou não faz, vai ter um impacto na mortalidade do paciente. Então, tanto a paciente precisa ficar
na rádio num posicionamento de 90 graus, Isso deve dar algum e problema. se ela não tiver amplitude de movimento, eu atraso o tratamento dela, quanto também se a pele dela não tiver íntegra e tiver numa condição muito ruim, também atraso e impacta no tratamento. Por isso que é tão importante a gente entender que a fisioterapia, ela tem um papel que pode impactar na mortalidade do paciente. Sim. Então, o laser eu posso usar para prevenção e para o tratamento dessa radiodermite, por exemplo, além da dor. E o taping especificamente, eu queria saber um pouco sobre essa pesquisa com taping, as pesquisas que vocês têm feito com taping na Unicamp, alguma pesquisa que você queira contar? Tá, então assim, o taping, ele é um recurso dentro da fisioterapia e eu, particularmente, como fisioterapeuta, utilizo o taping há uns 18 anos nas minhas assistências dentro da saúde da mulher, né? Eu acho que dentro da oncologia mamária, que é o que a gente está conversando e a gente está começando com pesquisas dentro da oncologia mamária agora, lá no CAISM, eu acho que é um recurso promissor. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o tape, ele não é único e ele não é milagroso. E ele tá vindo com uma força e tanto. O que eu acho ótimo, o que eu sou super a favor, eu acho que a gente tem que inovar, eu acho que a gente tem que estudar, mas com muita cautela, porque a gente ainda tem poucos estudos robustos dentro da área de oncologia mamária, da forma que nós estamos usando de uns anos para cá. Então, a gente usa muito o taping para as questões musculares, né? Eu acho que o que mais está claro na literatura é o tape como uma contenção elástica, que é uma bandagem funcional, e para as dores. Então, a gente sabe que tem drenagem bastante... Também, a gente sabe que tem mais estudos nessa linha, e o que tem aparecido de uns anos para cá dentro da oncologia, não só o tape funcional, mas o tape como contenção, por exemplo, como já saiu um estudo do INCA, para prevenção de seroma ou para tratamento de seroma, e que a gente sabe que ele não tem riscos nenhum. Mas agora tem uma novidade aí dentro da oncologia plástica, do taping, ajudar na recuperação dessas pacientes que fazem reconstrução, em vários sentidos. Como? Então, se a gente usar o taping, o que a gente acredita, né? Que se a gente usar o taping no momento do intraoperatório ou no pós-operatório imediato, que é o momento, as horas mais, vamos dizer assim, a hora ouro ali da reparação, do processo inflamatório, a gente acredita que pelas várias funções que o taping pode ter, dependendo de como ele é colocado, cortado e colado, a gente pode ter uma função de contenção elástica e a gente também pode ter uma função dele minimizar esse processo inflamatório, certo? Então, ele é um dos recursos a mais que a gente está trazendo para essa área, que a gente está estudando. A gente está com um projeto novo no CAISM para fazer o tape intraoperatório ou no pós-operatório imediato das reconstruções mamárias, especialmente nas cirurgias onde a gente tem as próteses pré-peitorais. O que significa isso? Peraí. Fala. A gente só vai explicar para as pessoas. Intraoperatório é durante a cirurgia. Operatório imediato, eu saí do centro cirúrgico e na fui verdade, pro quarto. Isso. Vamos dizer que é assim. Tá. Né? Porque você pode tanto fazer na sala cirúrgica, quando você pode fazer na RPA, que é quando ela já não está mais num ambiente totalmente estéril, a paciente foi estubada, vai para o RPA, quanto em alguns lugares, às vezes você não consegue fazer isso, você tem que fazer no quarto. Mas a ideia... É no mesmo dia que saiu do centro cirúrgico. Que você faça o mais precoce possível. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente for estudar fisiologia,
que o processo inflamatório ele começa imediatamente. Sim. Se você for fazer na hora, daqui 6 horas, daqui 12, daqui 24, você já... 12 horas depois você já vê hematoma, muitas vezes, você já vê a pele mais amarelada, mais arroxeada. Então, se a gente for pensar na fisiologia do nosso processo inflamatório, quanto mais precoce a gente agir, se a gente quer melhorar esse processo, esse processo inflamatório, porque o que acontece? Se a gente melhora, se a gente diminui esse processo inflamatório, consequentemente o reparo tecidual vai ser melhor. O objetivo do taping, teoricamente, é a gente melhorar esse processo inflamatório, fazer com que ele seja melhor nesse processo inflamatório, para que a gente não tenha o quê? Um dos motivos do tape nesse momento é a gente diminuir ou acelerar esse processo inflamatório, Tá. Ela ter menos edema, ela ter menos equimose, ela ter menos hematoma, e com isso ela ter uma reparação tecidual melhor, com menos complicação e mais rápida. Se a gente conseguir isso, a gente melhora a dor, melhora o conforto e ela se recupera mais rápido. Isso eu tô falando de uma maneira bem geral, em um dos objetivos. Qual que é o outro? O outro objetivo é eu fazer uma contenção dessa prótese. Por que eu preciso da contenção? Existem vários tipos de reconstrução, certo? Existe reconstrução com tecido autólogo e heterólogo. Então, por exemplo, se for heterólogo, eu posso fazer uma reconstrução com o músculo do grande dorsal ou com o TRAN. Estou dando um exemplo. A gente tira o músculo daqui das de trás, costas. das costas e gira e bota aqui. Ou pega esse músculo abdominal e sobe ele. Isso. Essas cirurgias são mais antigas. Sim. São Grande porte. de grande porte e tinham mais complicações. Mesmo a de grande dorsal, tem que colocar uma prótese embaixo. Elas têm especificações, têm motivos de escolha. A gente daria aqui várias horas falando sobre isso, né? Além dessas, tem as que são as próteses. Podem ser as próteses já definitivas, como podem ser as próteses expansoras, que são próteses, vamos imaginar assim, que elas estão murchas, que elas são colocadas embaixo da pele quando você não tem a pele suficiente, e que o médico, aos poucos, com uma série de especificações que eles têm, eles vão injetando uma quantidade X, 10% do volume total, por exemplo, eles vão injetando, vão expandindo essa prótese para ir ganhando pele, porque a pele é elástica, e depois, no segundo momento, eles trocam. Hoje já tem próteses expansoras que são definitivas, mas eles trocam essa prótese, certo? Vamos lá, a gente tá falando agora de silicone, então você pode botar o silicone definitivo já no tamanho certo, se você tiver quantidade e elasticidade nessa pele. Se você não tem, eles colocam como se fosse uma bexiga. Imagina uma bexiga de ar, só que não é ar que a gente vai encher. Então você bota, tem um pouquinho de ar, passa uma semana, aí bota mais um pouquinho soro, aí vai expandindo e vou esticando essa pele devagarzinho. E aí você imagina essa pele assim... então imagina quanta fisioterapia a gente pode estar fazendo aí nesse momento, só para dar um spoiler, manual, né? Exatamente. Então, essas próteses, elas eram muito mais usadas antigamente embaixo do músculo. Sim. Então, o que o médico tem que fazer? Ele tem que fazer uma loja. É como se ele dissecasse o peitoral e o serrátil, levantasse, porque você fez uma mastectomia, certo? Uhum. Você já fez a cirurgia da mama, independente de você mexer na axila ou não, você fez uma mastectomia, certo? Sim. Aí você não tem onde colocar essa prótese e dar uma sustentação. Então você coloca a prótese atrás do músculo, tem uma loja submuscular. Mas é lógico que essa prótese, ela pode dar uma movimentada, ela pode ter uma contratura, ela pode estar projetada de uma maneira diferente da outra, né? Hoje, às vezes, se faz a simetrização do outro lado ou não. Tem ali uma série de coisas que a gente poderia ficar super discutindo. Mas vamos pensar ali. Ela é submuscular, então você tem uma musculatura ali em cima. E você tem complicações que podem acontecer, que são esses exemplos, certo? Certo. Hoje, eles também estão fazendo as próteses pré-peitorais. O que significa isso? Ele não mexe no músculo. Porque você colocar a prótese do músculo, você deixa ela um pouquinho mais segura, isso não significa que ela não pode
escorregar, porque ela pode escorregar para o lado, ela pode vir um pouco mais para cima, pode ter contratura, sim, da musculatura, você pode ter várias complicações, né? Mas eles estão colocando a prótese pré-peitoral, ou seja, por cima do músculo. E ela fica só atrás da pele. E ela vai ficar mais natural, tá certo? Sim. Só que ela pode se movimentar. Então, o que acontece? Essa prótese pré-peitoral, que também não é para todo mundo, mas nessas indicações, para essas pacientes que existem uma série de escolhas aí para o tratamento, quando eles definem por fazer a pré-peitoral, eles tinham essa preocupação da prótese sair no lugar. E daí eles limitam o movimento e eles têm muito medo, os médicos principalmente. A prótese vai sair do lugar, não se mexe muito, usa o sutiã, cuidado, vamos ver a cicatrização, etc. E eles perceberam, a gente percebeu, que se a gente ajudasse mais ainda a estabilizar, esse tempo vamos dizer assim, que forma ali uma cápsula de fibrose para deixar ela mais fixa, demora ali de 20 dias a 30, 40 dias, ele ia ter mais uma coisa para ajudar a estabilizar essa prótese. Então, a ideia, ela veio não só desse processo de reparação tecidual melhor, da parte estética, mas também de estabilização. Então, a nossa ideia na pesquisa é justamente fazer o tape como um dos recursos, e não o único, jamais, para você estabilizar essa prótese, respeitando a questão do movimento e orientação de linfonodos ou não, e ajudar no processo de reparação tecidual. Então, a gente começou a fazer isso em junho do ano passado. A gente já acompanhou ali mais de 40, 50 mulheres. Qual foi o resultado? Então, a gente ainda não tem o resultado. É resultado escrito, né? Que é o que a gente está fazendo na nossa pesquisa. Mas se eu pudesse dar um spoiler... Eu queria! Eu vou dizer que a gente está muito feliz. A gente teve 2% só de pacientes com lesão de pele, que é uma grande preocupação que todo mundo tem, se você colocar o tape, se machuca, se dá bolha, se não dá. Mas, fora isso, elas têm... O que a gente percebe? Que elas, imediatamente que você coloca o tape, para quem a gente coloca depois, porque nós lá não conseguimos sempre colocar na hora da cirurgia. Então, muitas vezes a gente coloca, a paciente já está acordada. Imediatamente na hora que você coloca, ela já fala para você, nossa, tô muito mais segura. Né? Aí o que acontece? Você faz você ajuda a manter a prótese naquele lugar, você deixa ela um pouco mais segura, ela consegue, porque elas ficam bastante tensas e duras, ficam com medo de sair, elas têm o dreno de Portovac, sai tudo... Então, elas saem assim, sem mexer o braço, elas saem com o dreno. Pescoço duro, tudo duro. Então, elas começam a ficar mais seguras, mais confortáveis. Aí, elas se movimentam um pouco com mais segurança e melhor e tem menos dor. E, obviamente, que a equimose, o hematoma, quando a gente retira o tape, é muito melhor. E o processo de cicatrização, então... a gente consegue perceber que além dele estar melhor, a gente está diminuindo o tempo de recuperação delas. E a gente tira, em média, de 7 a 14 dias. Mas a gente acompanha sempre, a equipe inteira. Então, a gente está no centro cirúrgico, com os mastologistas, com a enfermeira, a gente está lá na hora que ela vai voltar no dreno. 2 vezes por semana ela passa lá. Então, assim, eu vou chamar a atenção. A gente está começando a estudar. É um dos recursos que a gente utiliza, ele não é o único, ele não é milagroso. A gente ainda está entendendo como vai ser o melhor tratamento para a paciente. E a gente está com um acompanhamento muito de perto para todas as situações que podem acontecer ali. E aí, com esse resultado, a gente vai poder dizer realmente quais são os benefícios a mais que este recurso a mais pode oferecer na recuperação dessas mulheres. Tá, vamos lá. Vamos lá, acho que todos vocês também já escutaram falar de reconstrução mamária, das que a gente falou anteriormente. Essa é a primeira vez que eu escuto.
Tá. Então, ela é só feita aqui? Ou A pré-peitoral? a pré-peitoral Não. já tá Já, difundida? sim. Tá. Tem muitos lugares, tem muitas publicações desse tipo de... É lógico que a gente percebe também uma escolha, não só em relação à quantidade de pele e estadiamento, principalmente estadiamento, né? Primeiro, a escolha da reconstrução, ela tem a ver com o estadiamento da paciente, né? Que é o nome e o sobrenome do tumor, vamos dizer assim, quais são as características tumorais, biologia molecular, estrógeno e progesterona dependente. Tem uma série de coisas ali que eles consideram para dizer qual é o nome e o sobrenome desse tumor. Isso vai influenciar na escolha. Por quê? Eu tenho que tirar a pele inteira? Eu tenho que tirar o complexo areolo-papilar? Eu tenho que fazer uma cirurgia de reconstrução com o complexo areolo-papilar preservado ou não? Eu tenho que tirar muita pele ou não? Então, primeira coisa, estadiamento. Segundo, como está a condição da paciente? Ela é obesa? Ela não é obesa? Ela tem alguma comorbidade? Não que não possa fazer, ela pode fazer, mas eu preciso ver a quantidade de pele. Aonde era esse nódulo? Ele era central? Ele era mais para lateral? Então, são muitas circunstâncias. E aí também tem pode. a escolha do paciente, que é fundamental, e a preferência e a habilidade do cirurgião. Tudo isso e mais outras coisas juntos é que vão definir qual é a cirurgia, porque tem cirurgiões que têm mais habilidade para uma do que para outra, por exemplo. E tem pacientes que não querem essa, querem a outra. Então, e hoje em dia eu acho extremamente importante a gente lembrar da decisão compartilhada. Sim. Que precisa colocar o paciente, a mulher, em conjunto na hora da decisão, justamente por isso, quando a gente está falando de sífilis, assim, o que você trabalha, o que você faz, quais são as possibilidades de complicação, de efeito colateral, tem que tirar tudo, não tem, tem que tirar o CAP, que é o complexo... Então, todas essas coisas aqui que eu estou dando um exemplo, elas vão ser consideradas para a escolha do ideal da reconstrução. Vai ser imediata ou vai ser tardia? A maior parte é imediata. Mas muitas não podem fazer, tem que preparar primeiro a mama para fazer depois lá na frente, por exemplo. Tem as cirurgias de alto risco, às vezes a paciente tem que fazer contralateral, às vezes ela só vai fazer uma simetrização. Então essas reconstruções, elas dependem de uma série de fatores para poder escolher qual vai ser. E essa pré-peitoral, ela não é só feita aqui. Não, já está mais disseminada. Sim. E a outra pergunta que eu tenho é que você falou de fibrose. Eu preciso criar uma fibrose. E todo mundo que bota silicone, que não necessariamente é para reconstrução, fala de encapsulamento. Uhum. Qual é a diferença entre um e outro? Porque eu acho que essa dúvida vai... Porque da forma, pelo que eu entendi, é criada uma fibrose em volta desse silicone para ajudar na sustentação dessa mama. Sim. Aí você imagina um encapsulamento. Então, por isso que eu... Sim, na verdade, assim, quando eles terminam essa cirurgia, em volta dela, essas próteses, a maior parte delas que são usadas hoje em dia, elas são rugosas. Imagina um pneu, quando você compra um pneu, que ele tem não só as arranhaduras deles, etc., que é aquilo que ele fixa no chão. Né? Pensa nessa história do pneu, ela é muito boa. Você compra o pneu, ele tá ali, qual a chance dele furar quando você compra ele novo? Ele tá cheio e ele tá lá aderindo. Conforme você vai passando o tempo, você vai ficando com o pneu careca, não é? Aí você pode trocar como você pode não trocar, mas a chance que você tem de furar, de cortar, de acontecer alguma coisa, ela vai aumentando com o tempo. Ele tem um tempo de vida útil. Você pode falar, eu tenho esse pneu há 15 anos, nunca aconteceu nada, não vou trocar. Ok, mas pode acontecer alguma coisa. A prótese é igual. Ela tem uma rugosidade e nesses primeiros 15, 20 dias para 40 ali, essa rugosidade, ela vai, vamos dizer, quando a gente fala dessa fibrose, dessa cápsula, ela vai aderindo ali e vai se acalmando no lugar que ela tem que ficar e se fixa ali. Como se eu criasse uma raiz. É isso, tá certo? Só que com o passar do tempo, aí nós vamos na sua pergunta. Com o passar do tempo, você pula, você corre, você deita de barriga para baixo e ela vai perdendo um pouco dessa rugosidade. Você faz exercício ou não faz exercício, você ganha peso, você não ganha peso,
né? E a princípio, a prótese, ela também tem um tempo de vida útil. Não vem na caixinha da 10, prótese? 15 anos. 15 anos, 20 anos hoje, etc. Então, ao longo da sua vida, essa prótese, ela pode se fixar num lugar mais para cima e não se movimentar mais. Ela pode ali, por exemplo, até se movimentar um pouco por essa série de coisas que eu tô falando e encapsular ela numa região ou mais para cima ou mais para o centro, endurecer ali e não soltar mais. Que tem mulheres que ficam com essa prótese desse jeito e falam, não vou mexer mais, como tem mulheres que falam, não, eu quero mudar. E daí eles têm que quebrar essa cápsula ali e trocar a prótese, ou algumas ficam sem, entendeu? Então é diferente. Nesse primeiro momento, todas as mulheres que põem prótese precisam de um tempo para que ela se acalme, para que ela crie, vamos dizer assim, entre aspas, para que ela crie raiz e se fixe onde ela tem que estar. Independente se ela está atrás do músculo, atrás da glândula ou atrás da pele. Não importa onde ela está, ela precisa se ajeitar e se aderir no local que ela foi colocada. Então, a fibrose que precisa ser criada é como se fosse realmente essas ramificações. É onde a rugosidade dela vai se aderir no local que ela foi colocado. Tá. Esse primeiro momento, a gente precisa dele para ele se acalmar ali, tá certo? Agora, lá longe, qualquer mulher que tenha prótese pode ter essa cápsula saindo do lugar e encapsulando num lugar ou mais para cima, ou ficando muito dura, né? Eu já tive, por exemplo, pacientes que me procuraram 15 anos depois falando, olha, eu não quero tirar minha prótese, mas eu tô sentindo dor agora, porque ela virou um pouquinho, subiu. Vamos fazer uma fisioterapia para... Será que você consegue me ajudar com alguma coisa em que a fisioterapia ou terapia manual, não importa, possa melhorar um pouco essa questão? A gente conseguiu, por exemplo. Entendi. Então, desculpa, é uma diferença ali nesse processo de recuperação fisiológico em que ela está se adaptando e dela acontecer lá na frente como uma complicação. Isso são coisas diferentes. Tá. E a gente já sabe, porque, por exemplo, quando o tempo de troca, né, da prótese, quando é embaixo do músculo ou quando é simplesmente por uma questão, como eu colocaria aqui, né, não é direto na pele, a gente sabe que dura uns 15 anos, a média é essa de troca. A gente já tem alguma ideia em relação à pele, porque a pele a gente imagina que vai cair o peito depois de uns anos. Uhum. A gente tem uma ideia sobre essa Mas pele, de qual porque ela é cirurgia? mais De qualquer elástica. uma, você tá Não, falando? da Da cirurgia pré-peitoral? da pré-peitoral. Porque a pele é mais elástica. Sim. Então, com o movimento, eu vou ter mais elasticidade. Você vê, a gente vai envelhecendo, Sim. a nossa pele vai caindo. Acho que na mesma questão para os seios. Então, a Sim. pele vai caindo. E como é que fica essa prótese? Já tem Sim, uma você ideia? tem razão. Na verdade, assim, é lógico que... Por isso que eu falo que é diferente a oncoplástica da plástica. Embora a gente use muita coisa ali, a gente tem que ter um olhar e algumas considerações diferentes, até para escolha de recursos, né? Se essa pele, por exemplo, no momento da cirurgia, essa pele tem pele comprometida, tá livre, margem livre ou não, enfim, tem que ter um olhar diferente, né? Mas pensando no que você falou, a gente imagina o seguinte, que como qualquer mama, a gente tem a ação da gravidade, do tempo e do colágeno. Mas a gente sabe, além disso, que tem também uma pele irradiada. Uma pele irradiada que sofreu radioterapia e que fez 1, 2, 3 cirurgias, ela vai se comportar de uma maneira muito diferente de uma pele sã. Uma pele que nunca teve nada e que só fez uma cirurgia estética, por exemplo. Muito diferente. Então, o comportamento dela também é diferente. Você pode ter ali muito mais aderência, muito mais fibrose, muito mais complicações, porque é uma pele mais sofrida, vamos dizer assim, né? Agora, essas cirurgias que você perguntou, que são cirurgias em que a prótese ela é colocada atrás da pele e não tem glândula e não tem músculo em cima, a gente imagina que ela pode cair da mesma forma ou até mais. A gente não sabe exatamente. Sim. Eu não sei se posso até estar enganada nisso, né? Porque para mim também, eu venho trabalhando com esse tipo de prótese de uns anos para cá. Então, eu não sei se tem um follow-up
grande o suficiente para dizer O que acontece? se essas mamas, essas cirurgias com reconstrução de pré-peitoral, se essas mamas elas vão ficar mais com mais pitose daqui uns 10 anos do que quem fez embaixo do músculo. Entendi. Pode ser que sim. Por outro lado, tudo tem os dois lados da moeda. Por outro lado, essas pacientes que colocam prótese atrás do músculo tendem a ter mais encapsulamento, mais contratura. Então, você tem um benefício aqui e uma desvantagem ali, por exemplo. E a bandagem, aonde é que entra e como é que ela entra, assim... Pelo que eu entendi, vamos lá, vou bem leiga, assim. Você já viu o uso de bandagem pra gente botar o peito no lugar pra botar um decote enorme? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu tô entendendo? Agora é importante eu falar o seguinte também, porque não é pra sair usando isso. Não, gente, ó. Não, por que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento da kinésio, já fiz vários cursos diferentes para vários objetivos da bandagem funcional e tenho conhecimento da saúde da mulher e da onco, que não pode andar separado. Porque eu tenho certeza que vai chegar muita gente, não, eu mesma vou colocar de qualquer jeito. O que? A eu mulher vou subir, sozinha? Não só a mulher, mas vários profissionais, assim, vamos colocar. Então, primeira coisa, a bandagem não é um esparadrapo que você vai lá e coloca. Existe um estudo do porquê por que ela aumenta o espaço lá entre a derme e a subderme? Por que aumenta o espaço? Por que melhora a circulação? Por que melhora... Tem estudos com rato demonstrando isso. Enfim, tem uma série de estudos que mostra como você tem que colocar. Então, primeiro, a tensão da fita é importante. É 25? É 50? É 75? Segundo, a sobreposição da fita é importante. Você vai sobrepor... Nada, 25, 50, 75, quantas você vai pôr em cima da outra? A direção é importante, você vai pôr de baixo para cima, de cima para baixo, ou você vai rasgar no meio e vai colocar? O sentido, você vai colocar na vertical ou você vai colocar na horizontal? Né? Para que você está fazendo isso? Você vai colocar com mais força ou menos força? E como você vai colocar? Como que você vai deixar essa borda? Você vai seguir as linhas de tração da anatomia daquela pele? Né? Você vai cuidar dessa pele como? Você vai passar alguma coisa antes ou não vai? Você vai tirar puxando ou você vai passar alguma coisa para... Tudo isso junto vai fazer diferença no seu recurso utilizado, dependendo da conduta que você tem. Então, por exemplo, se o médico falar assim para mim, Marcela, fiz uma pré-peitoral. E eu queria que você mantivesse ela mais superior e mais centralizada, porque ela ficou mais para lateral. Ok, eu vou ter uma conduta, eu quero subir um pouco e mais para o meio. Explicar. A médico está pedindo para levantar e juntar. É isso. Aí ela vai ter um tipo de conduta com a bandagem. Numa pré-peitoral. Ele pode chegar para mim e falar, olha, essa é uma prótese submuscular, que ela já tem ali uma contenção maior. Só que ela ficou um pouco alta, por exemplo, né? Então, eu quero que mantenha ela um pouco mais baixa. Ou eu posso ter feito um grande dorsal, que quando eu rodo o grande dorsal para frente, coloco uma prótese e posso ter muito seroma aqui. Então, dependendo da cirurgia que ele me faz, que ele me conta que ele faz e que eu vejo, dependendo do momento em que eu vou fazer, eu vou deixar essa ferida operatória para fora ou não vou? Eu vou ver essa ferida ou não? Como que tá essa pele? Ela tá bem irrigada? Será que ela pode necrosar? Será que ela pode abrir? Eu quero ver ou não quero ver? Uma série de questões aí que eu nem comecei a falar ainda, de coisas que podem acontecer, vão traçar a minha conduta em cima do meu objetivo. Sim. E aí eu vou escolher. Eu vou fazer em forma de biquíni, eu vou fazer na horizontal, eu vou fazer na vertical, eu vou pôr mais tensão para fora e menos no meio, eu vou colocar uma fita no meio ou não, e eu vou pôr o sutiã também, e eu vou fazer exercício também. Então lembra, vou falar de novo, um dos recursos, qual é a cirurgia que ela fez? Eu conheço essa cirurgia? Eu conheço esse cirurgião também, porque tem cirurgião que fala para mim, não deixa a ferida para fora, tem cirurgião que fala assim, eu quero ver a ferida. Então eu consigo entrar num acordo
com o cirurgião, dependendo do nosso objetivo para a melhoria do paciente, e escolher a forma como eu vou colocar esse kinésio. Então, não é simples colocar o tape, não é simples usar a bandagem funcional. Você precisa de raciocínio clínico. Ainda mais para essa área, né? Porque você está lidando com peles muito danificadas já dentro de uma cirurgia. Você está lidando também com toda a parte da psicológica da mulher. É diferente você aplicar uma bandagem no ombro por causa de uma dor e tal, que eu consigo, vamos lá, aprendi, vou aplico, do que você, até fisioterapeuta que não está especializado na área, não tem esse conhecimento, resolver aplicar a bandagem numa mama. Sem sombra de dúvida. E não acho nem que seja só a mama de parte oncológica, eu também acho que uma mama de reconstrução depois de um tempo, ou uma mama que botou um silicone na parte dermatofuncional. Eu vou te contar uma questão que aconteceu. A nossa bandagem, ela é uma das mais utilizadas na área oncológica e dermato que tem. A gente recebeu uma moça que tinha mama reconstruída, claramente, e ela falou que a nossa bandagem deu alergia nela. Eu falei, mas então tá, me fala um pouco mais, não é comum isso acontecer. Que tipo de alergia? Não, quando eu botei, eu puxei assim. Como assim você botou? A físio falou para eu pegar e colocar assim, eu coloquei e pronto. Mas não é ela que coloca em você? Não, ela te ensinou? Não, ela só falou para eu colocar. Qual é a atração que ela deu com essa mama, que era uma reconstrução, tá? Era uma reconstrução, a gente não tinha bico nem nada. Qual a atração que ela deu que com o movimento sudorese não pode ter gerado alguma reação nessa pessoa? Então, eu não posso nem culpar a paciente. A questão é o fisioterapeuta. Como o fisioterapeuta fala, coloca sozinho uma bandagem na sua mama de reconstrução. Eu acho que uma coisa importante também de alertar, e eu vou ficar insistindo nisso, né, que além dele não ser milagroso e nem recurso único, ele depende de um raciocínio clínico de ambas as, né, não só de você conhecer o paciente, mas também de você conhecer a técnica da bandagem. No pré-operatório, mesmo independente de que momento eu vou fazer, eu preciso explicar primeiro para ela o que pode acontecer, porque pode acontecer lesão de pele, pode ter alergia, qualquer marca de tape que você coloca pode acontecer isso. E pode acontecer não só porque pode ter uma alergia, qualquer pele pode ter uma alergia, mas muitas vezes em função da técnica. E tem paciente minha que às vezes fala assim, as coisas parecem às vezes meio óbvias, porque você fala, dá um monte de orientação, você pode tomar banho, você pode molhar, você pode esfregar, que não é para elas tirarem, eu não deixo elas tirarem sozinha, eu que tiro, eu tenho um produto X que eu tiro, eu tenho a direção certa que eu tiro, o jeito que eu uso a mão, o tempo que eu tiro, tudo isso tem um jeito que a gente vai cada vez mais aprimorando e vendo a melhor forma de fazer isso sem danificar a pele, sem também causar muita dor e transtorno, que elas morrem de medo de doer na hora que você puxa como uma depilação. Então, além disso tudo que eu não deixo ela tirar, às vezes você omite informação importante. Por exemplo, você fala, não deve tirar assim, se pode molhar ou se não pode. Uma série de coisas, daí ela fala assim, mas eu achei que eu estava tão protegida que eu cocei. Mas como assim? Não, mas você não falou que podia coçar? Que não podia coçar? Uhum. Então, assim, às vezes parece óbvio para você que não é para ela ficar coçando, porque o processo de cicatrização em si, ele já pode dar uma coceira, ele já pode dar uma descamação na pele. Muitas delas não têm sensibilidade, depois ele vai melhorando. Então, toda essa melhora da circulação e esse processo de regeneração tecidual depois da fase inflamatória pode causar coceira, pode dar essas alterações de pele. E você precisa saber muito bem alertar ela de que se coçar, o que ela tem que fazer. Se tiver começar, principalmente nessas regiões que mudam a linha de tração, né? Elas tendem a ir puxando e cortando. Isso é péssimo. Sim. Isso dá lesão de pele na certa. Calor, roupa, o sutiã fica aqui.
elas suam, algumas molham, esfregam. Então, Seca no todas... secador. Seca, não, por exemplo, o Esse secador... é o pior ainda. Mas secador a frio, à distância... Não, a frio à distância. Então, aí, todas essas informações, elas têm que ser milimetricamente dadas para o paciente. Por isso que eu falo que não é só uma técnica, um recurso, como ele tem uma série de coisas que você precisa conhecer para poder já avisar antes, para ela não chegar e falar que foi a fita, ou que foi X, ou que foi Y. Eu acho assim que nesse caso foi uma falta de orientação do profissional. Porque eu acho que algumas coisas você pode ensinar, sim, seu paciente colocar sozinho. Porque a gente tem que viver num país enorme, gigantesco. Então, tem gente que mora no interior. Então, algumas coisas você pode... Até porque não era pós-cirúrgico imediato, tá? Já estava cicatrizado e tal. Então, você pode direcionar. Mas você tem que direcionar. E outra coisa, Ju, que é combinado e nunca é caro. Então, assim, independente se da orientação do fisioterapeuta e do que a fita pode provocar ou não, da forma como foi colocado ou não, se você alertar ela que isso pode acontecer, porque mesmo que você faça uma técnica muito bem feita e que a fita tenha uma marca muito boa, você pode sim ter lesões de pele, com uma alergia ou enfim. Então, eu acho que é lógico que a gente sabe que isso acontece mais frequentemente quando ela não é bem colocada ou quando a comunicação não é boa. Eu concordo com você. Mas quando você alerta ela previamente das coisas que podem ali acontecer, fica mais fácil depois de você conduzir, não precisa ter medo. Sim. Né? Quanto maior a comunicação, quanto mais transparente for as possibilidades de dar certo, mas também de efeitos que possam ter num dos recursos que você usa, melhor vai ser depois para você conduzir isso. Má, a gente já tá aqui há 2 horas. Nossa. Passou muito rápido. Mas eu acho que a gente precisa finalizar a nossa entrevista, nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Eu queria primeiro saber antes de eu fazer a pergunta final, assim, que eu faço para todo mundo, eu queria saber onde é que o pessoal pode te encontrar, redes sociais. Eu não tenho uma rede social minha, né? Ah, não? Não, eu tenho a rede social do CAISME, que é Físio Saúde da Mulher, CAISME Unicamp. É uma rede, não é minha, na verdade, é a rede do serviço, né? Eu tenho uma rede pessoal minha, mas que eu não... Família. Não uso para profissão, por incrível que pareça. Eu tinha uma empresa que eu usava, que era a Cor Saúde da Mulher, que era uma empresa de cursos, né? Mas a gente acabou, por uma série de motivos ali, hibernando essa empresa. Então, esse meu Insta tá hibernando, porque a minha parceira de trabalho foi embora. Então, por esse caminho no Instagram. E eu atendo também em consultório. Mas eu acho que através do Insta podem me contatar ali. No Insta do próprio CAISME? Eu consigo te contatar para você me atender em particular? Eu tenho meu e-mail também. Não sei se pode colocar o e-mail. Pode, fala seu e-mail, a gente coloca aqui embaixo também. Tá, é mponzio, @unicamp.br. Tá ótimo. Minha pergunta é a seguinte. Ainda mais que você é da área pública, né? Mesmo com toda a sua experiência, existe alguma dificuldade ou desafio específico que você ainda encontra na prática da fisioterapia? Eu acho que eu posso dizer que eu sou bem feliz, viu? Sou bem feliz, bem satisfeita com a minha profissão, com o meu crescimento e amadurecimento dentro da nossa área. Eu acho que a gente está conseguindo, aos pouquinhos, ir aumentando os nossos degraus aí. Eu acho que o desafio é você se manter atualizada. Esse é o grande desafio. Você se manter constantemente em movimento. Eu acho que esse é o maior desafio. A gente tem que se manter o tempo inteiro estudando, se atualizando, se comunicando e se movimentando. Eu acho que é esse o maior desafio. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer imenso. O prazer foi todo meu. Obrigada. Gente, termina aqui mais um Na Maca na Ju, muito especial para vocês. Foi um prazer receber a Marcela hoje aqui.